Pessoal, eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho que muitos vão se identificar, que é sobre a timidez. É um problema que afetou bastante a minha vida durante bastante tempo, mas principalmente durante a minha infância e adolescência, no período escolar. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, eu sofri muito por conta da timidez. Então, prejudicou muito o meu desenvolvimento. Então eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade em criar amizades, em interagir, principalmente a interação em público. Sempre tive dificuldade também em falar em público. Então imagine você sendo um jovem na escola, é um momento onde você aprende a se integrar socialmente, é um período de grande desenvolvimento para muitos. E quando você é tímido, isso se torna muito doloroso. É um trabalho muito árduo que você tem que fazer para conseguir interagir socialmente quando você é uma pessoa tímida. E, cara, foi algo que me fez sofrer muito durante esse período. Para vocês terem uma noção, quando tinha que apresentar algum trabalho na escola, algum seminário, eu chegava a faltar às aulas, ou então eu saía da sala antes do professor entrar para não ter que apresentar o trabalho. Isso tudo porque eu já tinha tido uma experiência ruim com isso, onde eu fui apresentar o trabalho, eu fiquei congelado na frente da sala de todo mundo, não consegui falar corretamente e eu fiquei com medo do que as pessoas estavam pensando de mim e aquilo criou uma barreira. Então, o que já era ruim por ser tímido, e na primeira vez que eu fui tentar apresentar eu congelei, então aquilo ali para mim se tornou algo negativo. Então eu evitava sempre apresentar trabalho. Eu sempre estava fugindo disso por conta do julgamento, com medo do julgamento, por conta da minha timidez. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso nos dias atuais. Eu vejo que muitas pessoas ficam reclusas em suas casas, muitos jovens não saem do quarto hoje em dia, interagem apenas de uma forma digital. Porque, querendo ou não, a tecnologia mudou a forma que a gente se comunica. A tecnologia, ao mesmo ponto em que ela traz pontos positivos, ela trouxe esse ponto negativo. As pessoas hoje não conseguem ter uma conversa pessoal, as pessoas têm uma dificuldade de se comunicar de forma efetiva, e muito disso advém da tecnologia. E eu sempre tive também muita dificuldade em construir laços de amizades. Eu sempre via as pessoas, os grupinhos conversando entre si, e geralmente eu ficava um pouco isolado na sala de aula, e eu tinha vontade de interagir, eu tinha vontade de chegar nessas pessoas, puxar uma conversa, mas naquele momento ali tinha uma barreira na minha frente me impedindo de tomar esse primeiro passo. Porque eu ficava com medo da reação daquelas pessoas com isso. Eu tinha uma paranoia, é uma paranoia que você cria na sua cabeça, onde você antecipa um acontecimento, mas você não tem certeza de que aquilo vai acontecer realmente. Você instala um medo na sua cabeça e aquilo se torna uma barreira entre você e o que você deseja realizar. E foi o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa totalmente reclusa naquela época, sem muitas amizades. Eu tinha alguns amigos, sim, mas poucos amigos. Eu evitava ao máximo ter esse contato social com as pessoas. Era um medo que tinha se instalado em mim e me prejudicou bastante. E até hoje eu ainda carrego esses traços. As pessoas às vezes acham que eu sou antissocial, que eu sou uma pessoa muito na minha. Em partes é verdade, eu ainda sou uma pessoa muito quieta, eu gosto de ficar na minha, mas não é que eu não gostasse das pessoas, principalmente naquela época. Era realmente um medo da interação, um medo de ser julgado, um medo do que as pessoas iriam achar de mim naquele momento. Mas tudo isso era uma paranoia da minha cabeça, era algo que não iria acontecer. Porque, na verdade, se você para pensar, a maioria das pessoas não está nem aí para o que você está fazendo, a maioria das pessoas não está nem aí para o que você pensa. Uma pessoa com que você cruza na rua, minutos depois já vai ter esquecido de você. Então, realmente é algo que é causado pela timidez, é que ela instala uma ideia na sua cabeça, você tem uma ideia de um futuro que não vai acontecer. Então, é algo que prejudicou muito a minha vida nesse sentido. Então, a timidez, ela me fazia parecer uma pessoa distante. E por mais que eu tivesse vontade de estar perto daquelas pessoas, por mais que eu tivesse vontade de interagir, de puxar uma conversa com aquelas pessoas, a timidez ela criava uma barreira e me impedia de tomar uma ação concreta.
E aí eu ficava nesse isolamento, esse auto-isolamento imposto por um medo que eu mesmo tinha criado. Então, pessoal, a timidez pode ser um grande problema para a sua vida, principalmente se você for uma pessoa jovem, porque é justamente nessa fase que você vai estar desenvolvendo seus primeiros relacionamentos. E se você deixa a timidez tomar conta, o processo vai se tornar 10 vezes mais difícil do que ele já é. Então, é importante que você reconheça a timidez como um problema e que você saiba como agir diante dessas situações. E eu diria que reconhecer o problema é a parte mais fácil de todo esse processo, porque você convive com esse problema diariamente, então você sabe quais são as dores que ele te causa, você sabe aonde ele te atinge. Eu diria que o mais difícil, o mais complicado, é você conseguir traçar uma estratégia eficiente e principalmente, saber colocar essa estratégia em prática. É você saber dar o primeiro passo rumo a uma melhora. Então, por exemplo, eu sabia que a timidez estava me atrapalhando, que aquilo tinha se tornado um problema para a minha vida. E eu sabia que eu queria uma melhora, que eu queria fazer com que aquilo ali acabasse, que eu me tornasse uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais sociável. Mas eu simplesmente estava congelado. Eu simplesmente não conseguia dar o primeiro passo e não sabia como reagir diante das situações, mesmo tendo aquela vontade de melhora, mesmo tendo aquele impulso de querer melhorar. Mas faltava essa força, essa determinação e essa coragem de dar o primeiro passo. Então, não adianta só reconhecer o problema. É importante você, antes de tudo, traçar uma estratégia e, principalmente, colocar ela em prática. É você ter a coragem de iniciar e dar o primeiro passo. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade de falar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a interagir mais com as pessoas. Eu comecei a me colocar nessas situações onde eu tinha que falar publicamente. Então, por exemplo, ia apresentar um trabalho de seminário. Eu era o primeiro a levantar a mão e me dispor ali para falar. Então, eu sempre tentei ir nessa direção de me expor para ser forçado a falar, porque uma vez que eu estava ali na frente não tinha mais para onde ir, eu tinha que falar. Então não tinha para onde fugir. E eu percebi que com o tempo eu fui melhorando. Obviamente, o começo nunca é fácil, você sempre vai ter uma trava no começo. Mas se você fugir sempre dessa situação, você não vai conseguir treinar. Aquilo é um treino constante, é como um músculo. Quando você vai na academia, você não consegue levantar os maiores pesos no primeiro dia. É só com o treino e com a constância que você vai aumentando a sua carga. E nesse caso a timidez é a mesma coisa. Se você não se expor a essas situações, se você não começar a praticar, se você não colocar um esforço e perder um pouco essa vergonha, ou seja, não é você não querer passar vergonha, é você saber que possivelmente vai passar vergonha, mas é você passar a não ligar tanto para isso, porque vai fazer total diferença na sua vida, porque fez diferença para mim. Eu percebi que com o tempo eu comecei a pegar gosto por apresentar trabalhos, eu comecei a pegar gosto em conversar com as pessoas, em saber me apresentar de uma forma mais adequada. Então, é isso que você tem que fazer, é começar a se expor a essas situações. Outra coisa que eu fiz foi a buscar conselhos de pessoas mais experientes. Então, eu buscava sempre falar com alguns professores, por exemplo, sobre como eles faziam para conseguir falar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, e de que forma eles também se apresentavam de uma forma mais correta. E aí eu tomava nota dos conselhos que eles me davam e começava a colocar em prática também e adequar algumas coisas para o meu dia a dia. E também fez total diferença. Eu percebi que eu estava perdendo aquele medo de público, estava perdendo o medo de me socializar. E, mais uma vez, são coisas básicas. Você vê que o que eu estou falando aqui já é de conhecimento geral, mas justamente a timidez coloca uma trava para você dar o primeiro passo. Então você tem que se expor, você tem que colocar a sua cara a tapa e ter coragem e sair dessa caixinha que muitas vezes a timidez coloca a gente. Porque se você continuar preso nela, não vai haver melhora. Você vai continuar no mesmo lugar e delimitado. Então você tem que sair, tem que colocar a cara para fora, você tem que se aventurar, você tem que se expor a situações desconfortáveis para conseguir ter uma melhora real. Porque é um campo de treinamento, o desconforto vai medir a sua evolução. Então você tem que ter essa noção. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. E como eu disse, dar o primeiro passo é a etapa mais difícil do processo. Eu sei disso. Mas se eu conseguir, eu acredito que outras pessoas também podem conseguir. E eu tenho certeza de que vai fazer total diferença para a sua vida você saber se comunicar, você saber interagir com outras pessoas,
porque somos seres humanos, somos seres sociais. E quando ficamos isolados, outros problemas vêm com isso. A gente fica mais ansioso, corre risco de termos outros problemas comportamentais também. Então é essencial você ter interação com outras pessoas, é essencial até para o mundo do trabalho, você saber se comunicar, vai fazer total diferença na sua vida. Então agora eu queria saber mais sobre você. Se você é uma pessoa tímida, se você já passou por alguma situação complicada por conta da timidez e principalmente o que você tem feito para solucionar esse problema. Então deixa nos comentários aqui sua opinião. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para nos dar aquela força. Então até mais e até o próximo vídeo.